Estamos de volta, pessoal. Eu tô falando, fiquem ligados que o negócio aqui tá intenso e com muito conteúdo bacana. Agora eu tô aqui com o Cláudio Faria, gerente executivo de Relações Institucionais da PIF-PAF Alimentos e diretor executivo da Associação Goiana de Avicultura. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito boa tarde, muito obrigado, Camila, obrigado à produção, pelo convite, poder estarmos aqui contribuindo com esse evento tão rico em conteúdo e tão importante para a nossa avicultura. Maravilha. A gente vai falar sobre a contribuição da PIF-PAF para a evolução da avicultura em Goiás. A gente vai falar bastante do estado de Goiás. E eu queria começar te perguntando como se deu a evolução da avicultura no estado de Goiás e qual a participação da PIF-PAF nesse processo. A avicultura goiana ela é uma das caçulas da avicultura brasileira. A gente pode dizer aí que foi no início da década de 90 que a avicultura goiana deu os seus primeiros passos aí no processo de industrialização mais intensiva, em Itaberaí, com a Superfrango, depois veio a Nutrisa, em Pires do Rio, e na sequência a Perdigão, que foi um projeto revolucionário para o Estado, porque a Perdigão já era uma empresa de maior porte e que já desenhava alguns processos e já se discutia com o governo questões tributárias, regulatórias, a ponto de poder ampliar as possibilidades de desenvolvimento da avicultura no Estado. A PIF-PAF chegou em seguida, já na década, depois no ano 2008, que inaugurou. Eu fui o sponsor desse projeto, fui para Goiás e trabalhei nesse projeto desde o início, desde o embrião. E a gente contribuiu de forma que nós fomos buscar trazer mais inovações. O nosso setor, a avicultura, é um setor muito dinâmico, e aí a gente trouxe tecnologia ainda não aplicada. À época estava muito fomentado o sistema Dark House, por exemplo, já iniciando alguma coisa de energias alternativas, energias solar, e aí nós buscamos trabalhar e fomentar esses processos também na avicultura goiana. E aí, junto com as demais empresas, nos associamos à AGA, a entidade da qual eu sou dirigente, e ali a gente também, juntos, sempre estivemos buscando alternativas para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva no Estado. Legal. E a busca pela sustentabilidade, Eu acho que uma das palavras que eu mais falei aqui hoje desde cedo é sustentabilidade. E a gente sabe que a sustentabilidade não é só o pé ambiental, mas também é econômico, também é social, Uma empresa tem que ser sustentável de várias formas. E eu queria saber se a busca pela sustentabilidade na produção avícola é uma realidade no estado de Goiás. A nossa consolidação da avicultura goiana, ela se dá em função da sustentabilidade, porque se você não consegue ser competitivo, você não está dentro do processo de sustentabilidade. Como a avicultura goiana é uma das aviculturas que mais tem se despontado, ela não é a maior, vamos lá, é a caçula, porém, ela é a que tem crescido. No último SEAVES, por exemplo, nós éramos a quinta do país. No penúltimo, nós éramos a sexta. E neste, nós já somos a quarta do país. Nós ficamos atrás apenas dos estados do sul, onde é o berço da avicultura. Então, a avicultura goiana é uma avicultura promissora, uma avicultura sustentável, e você colocou muito bem, não adianta a gente falar somente de ambiental. Então, vamos lá, nós temos uma atividade que nós podemos dizer que é uma atividade limpa, porque desde lá do campo, a hora que você pensa, o que sobra de uma granja de frango? Sobra os dejetos das aves. Não. Aquilo ali é um adubo orgânico que é muito utilizado. E quando viemos para Goiás, nós entendemos que um estado que já tem muita vocação para agricultura, a avicultura vem complementar a atividade da agricultura produzindo o esterco, que é muito utilizado nas lavouras e é um rico fertilizante natural. Então já substitui adubo químico, por exemplo. Nas unidades industriais também não é diferente. A gente trabalha com aproveitamento de água, a gente trabalha com aproveitamento de tudo que se produz no abate do frango. Não existe assim dejetos lançados na natureza, são todos processados, desde até o sangue, a pena.
transformado em farinhas, e aí você pegar, mas é a gordura vai para equipamentos de alta tecnologia, os decanters, que você produz o óleo daquela gordura que sobrou do abate, no fim você devolve para o rio a água, né? Então, falando no braço ambiental. Quando a gente fala no social, acho que não existe uma atividade tão plena para o social quanto a avicultura. A gente tem dados, estudos, inclusive a Firjan publica, que os municípios onde a gente tem empreendido em agroindústrias de avicultura e também de suinocultura, esses municípios, com municípios de igual porte, têm destacado um IDH superior. Ou seja, essas atividades são grandes distribuidoras de renda e de oportunidades, porque atrás de uma produção de frango, um abatedouro, você tem todo um sistema de integração, que você pulveriza a produção dos animais, coloca toda a área de apoio e de assistência e movimenta tudo, né? Então, você movimenta a economia local e isso é o quê? É oportunidade de distribuição de renda, além dos milhares de empregos. Qualquer polo de abate de aves hoje em Goiás não tem menos do que 2.000 funcionários, né? E aí a gente tem empresas que têm mais de 4 numa planta industrial. Então, assim, a gente tem essa grande contribuição. E quando você fala do econômico, e eu falo, vai até um pouco além, a governança é extremamente importante para nossas atividades, porque você na avicultura trabalha com volumes altos e margens muito pequenas. Quem menos leva recurso na avicultura, no processo das agroindústrias, são as agroindústrias. Porque a gente faz ampla distribuição com margens muito pequenas. Então, não podemos dar o luxo de errar e de repetir erros. Então, nós temos que trabalhar com uma governança muito, muito forte, muito segura. E hoje eu ouvi uma frase numa palestra de um amigo, pela manhã, e eu achei muito interessante. Sustentabilidade, você tem que ter a sustentabilidade a iniciar. Você não consegue fazer o chamado verde, né, do ambiental, se você está com balanço vermelho. Então, essa frase marcou para mim hoje pela manhã e eu achei muito interessante trazer. Porque você também tem que dar lucro para poder manter tudo isso que a gente acabou de dizer. Então, eu acho que é por esse viés que a avicultura contribui de todas as formas nos municípios e nas regiões onde a gente está inserido. Não, incrível. E o senhor até enfatizou sobre ser executivo da Associação Goiana de Avicultura, né? Como você vê a importância do associativismo, né, dos avicultores para o crescimento e desenvolvimento da avicultura? É muito simples, né, a participação do associativismo, porque o indivíduo sozinho ele consegue avançar, mas juntos, né, empresas, entidades e produtores juntos são muito mais fortes. Nós temos representatividade perante a sociedade, perante o governo, perante fornecedores, perante regulatórios. Então, eu entendo que o associativismo é o caminho, né? Eu participo da AGA, como participo da Vimig, sou diretor do Conselho Diretivo, da BPA, da Associação de Santa Catarina, da Suinocultura, do Sindicarne, do Sindicato de Minas. Então, na minha função, é intrínseco essa articulação colaborativa entre concorrentes, né, com as associações. E ela nos fortalece. Por quê? Tanto para nós, como para o produtor, como você colocou. Porque se a gente tem uma cadeia fortalecida, a gente carrega o produtor junto. O problema do produtor é problema nosso, né? Então, nós não podemos tratar a agroindústria separada do produtor. O produtor é uma extensão da agroindústria. Então, se lá está com problema, a agroindústria também está com problema. E da mesma forma, quando a gente está navegando em mares calmos, que não é fácil para a avicultura, é sempre desafio, né? A gente tem aí vamos falar, um tendão de Aquiles, que é a sanidade, a gente tem que estar cuidando disso a todo momento. Cada dia uma ameaça, o Brasil já chegou problemas, tivemos um recente também caso, né, de problema sanitário no país, um único caso deu uma repercussão mundial. Então é isso, eu acho que o associativismo é para isso que ele serve, para que a gente possa ter posicionamento setorial, para que a gente possa crescer, para que a gente possa quebrar obstáculos grandes e transformá-los em oportunidades para todos. Para o pessoal que está nos acompanhando conseguir entender um pouco na prática, né, quais são os benefícios que as associações como a AGA oferecem aos produtores e às empresas envolvidas no dia a dia mesmo?
A gente trabalha juntos, principalmente, questões governamentais, né? Eu digo aqui, condições, por exemplo, logísticas das regiões, dos estados, né? Você pega período chuvoso, as produções de animais que tem uma cadeia que é just in time, você tem que estar tirando o frango naquele determinado dia. Então, eu não posso conviver, por exemplo, com vias de tráfego em mau estado de conservação que impossibilitem a saída dos animais ou até a chegada do alimento às granjas, né, que são fornecidos pelas integradoras. E da mesma forma, aí eu falei um pouco de logística, vamos falar um pouco da parte sanitária, porque a parte sanitária, o Estado tem um papel fundamental. Então, a gente tem dentro do Estado de Goiás a Agrodefesa, que é grande parceira nossa no combate, na prevenção, na instrução, na orientação e na fiscalização. Então, isso é extremamente importante. A gente está dentro de uma entidade que vai tratar de temas gerais do setor e que, dentro dessa entidade, a gente tem a voz para poder ter recursos, para poder ter atenção, para poder ter os cuidados que o setor requer. Tem questões de ordem tributária que, se você tem um tributo adequado para a sua atividade, você também desenvolve mais, né? Você ganha na competitividade. Então, a gente trabalha também protegendo o setor de avanços de cargas tributárias que estão sempre rodeando a gente, ou diretas ou indiretas. E muito também, às vezes, também, né, na parte de pessoas, né, trabalhistas, os problemas comuns nossos são resolvidos por meio da AGA. A AGA ali é um lugar onde a gente defende os interesses do setor e quando a gente defende o da agroindústria, a gente defende junto, conforme eu citei na pergunta anterior, o produtor. Exato, fazemos parte da mesma cadeia, né, produtiva, e isso é muito importante, manter essa ligação entre todas as áreas. Quais são os principais desafios que a avicultura enfrenta em Goiás hoje? Bom, eu citei aqui um problema, uma forma de atuação da AGA, mas assim, Goiás hoje é o estado dos principais produtores que tem o maior imposto estadual sobre a carne de frango. Isso para nós é um fator de perda de competitividade. Por quê? Porque Goiás produz frango suficiente para abastecer, para alimentar 28 milhões de habitantes, 28 milhões de pessoas. O estado de Goiás possui 7 milhões de pessoas. Ou seja, 3 vezes o que a gente consome no estado, a gente tem que vender e levar para outros estados ou para outros países. Então, assim, um grande desafio que a gente tem é essa questão tributária. E aí, quando eu falo desses volumes e dessa necessidade de transporte, de logística, eu falo de um outro problema, né? Que essa distância da produção goiana dos principais mercados, onde tem mais população, que nunca é inferior aí a 1.000 quilômetros, né? 800, 1.000 quilômetros, em torno disso, para vir para São Paulo, para ir para Minas, para ir até para os estados do Nordeste, para abastecimento, e para os portos, né? O Goiás também tem distância dos portos. Isso é um fator que leva à perda de competitividade. Nós temos fatores positivos, mas como você falou, os negativos, eu posso citar como 2 grandes gargalos para o Estado, a questão tributária e a questão de logística. Que eu acredito que a tributária, com a reforma tributária, que vem aí para dar uma certa isonomia, deverá adequar essa situação, né? Já que o frango já foi colocado, estará na cesta básica e que nunca deveria ter deixado de estar, né? Que é um produto extremamente democrático, uma proteína animal de melhor custo-benefício e a mais consumida no país e uma das mais consumidas no mundo. E essa questão da logística é um desafio para o agronegócio como um todo, né? A gente percebe isso nas estradas, rodovias, ferrovias, enfim. A gente tem um desafio gigantesco que vai além, né, de Goiás, aí a gente consegue ver em outros locais também. E agora pensando no futuro, tá? Quais as oportunidades que você vê para o crescimento e o desenvolvimento desse setor lá na região, lá no estado? No início aqui das perguntas também eu citei que Goiás vem se despontando com um crescimento acima da média nacional e alcançando a cada 2 anos
um espaço, um lugar, né, no ranking nacional. Agora nós, vamos dizer, superado os estados de Minas, o estado de São Paulo, na produção avícola, nosso crescimento agora se distancia um pouco mais, nosso volume se distancia um pouco mais dos estados do Sul, né, que tem aí, o terceiro lugar tem em torno de quase o dobro da produção goiana. Mas eu acho assim, como a nossa juventude, né, a produção goiana jovem, como eu citei no início, vai nos levar e elevar ainda mais os volumes para Goiás, porque é um estado que tem vocação, né? E aí se tem a vocação para a agropecuária, para o agronegócio, né, a gente vai pela própria natureza, né? Nós temos lá propriedades adequadas, nós temos ainda muito espaço para exploração avícola no estado, que ainda não existe avicultura na escala industrial. Nós temos, Goiás é um estado muito rico em água, que é uma matéria-prima extremamente importante para a criação dos rebanhos, né? É um estado, podemos considerar, apesar do Centro-Oeste ter a característica de ser quente, mas hoje toda a tecnologia neutraliza esse efeito, então, por isso que a gente vem se despontando. E grande produtor dos principais insumos usados na alimentação dos animais, como o milho e a soja, através do farelo de soja. Não é à toa que Goiás é uma potência, né? Potência do nosso agronegócio e um motivo de muito orgulho. Cláudio, muito obrigado pela tua participação. Sei que está uma correria aqui, mas obrigado por ter tirado um tempinho para falar com a gente. E espero te encontrar mais vezes aqui. Eu que agradeço, né, mais uma vez o convite. Para mim é um privilégio estar aqui, poder falar a público a grandeza que é a avicultura para o estado de Goiás, o quanto ela contribui para o desenvolvimento, para o social, né? E aí, é uma paixão que a gente tem da avicultura. Eu já tenho 44 anos de história na avicultura e minha única profissão na minha vida foi avicultura. Então, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de poder contribuir com esse importante programa e levar às populações, às pessoas, as informações que a gente pôde estar trazendo aqui. Muito obrigado. Legal. E a gente está tendo a oportunidade aqui, que eu estou compartilhando com vocês, através da AviLive aqui, a realidade da avicultura em diferentes estados, né, que no fim do dia se juntam à nossa realidade brasileira para um desenvolvimento maior e para esse setor não parar de crescer cada vez mais. Então, continuem ligados com a gente. Seguimos com muitas informações aqui e muitos entrevistados ainda estão por vir. Fiquem ao vivo, fiquem online, se inscrevam no canal, compartilhem com o pessoal e já já eu volto.